dentro da série dos estudos de acentuação, oxítona, paroxítona, proparoxítona, já vimos muitas coisas. Se você está chegando agora aqui no facebook.com/gramaticaonline, dá uma olhadinha, dá uma voltadinha, desce um pouquinho aí que você verá muita coisa sobre acentuação. Já vimos, por exemplo, oxítonas que têm dupla pronúncia, evidentemente depois da reforma ortográfica, como acontece com karatê ou karaté. Vimos paroxítonas e proparoxítonas com dupla pronúncia, como fenômeno e fenômeno, como tênis e tênis. Vimos um pouquinho de prosódia, voltaremos agora, já para a prosódia também. Analisamos algumas palavras que são oxítonas e que muitas vezes são pronunciadas de maneira inadequada, como acontece com ruim, com o prêmio Nobel, com a tubulação chamada cateter, com o ducto chamado ureter e algumas outras palavras. Aliás, como o condor também, aquela grande ave dos Andes. Hoje voltaremos a falar sobre prosódia. Posição da sílaba tônica. É o estudo da palavra quanto à sua sílaba tônica, se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Tudo bem. Hoje veremos palavras com a sílaba tônica na penúltima sílaba e que as pessoas acabam falando de maneira inadequada. Por exemplo, nas Olimpíadas passadas, nós constatamos um dos maiores atletas de todos os tempos. Por que maiores, hein, professor? Você pode perguntar. Ele é grande, né? Bem alto. Tudo bem. Nós falamos essa palavra maior num sentido de qualidade. Não é inadequado. O melhor, evidentemente, é dizer melhor, é dizer principal, mas tudo bem, pode-se falar maior. Eu prefiro até utilizar outras palavras. Por exemplo, houve uma propaganda nas rádios em Londrina dizendo que uma das maiores cantoras do Brasil se apresentaria aqui. Aí você fica na dúvida, né? Uma das maiores cantoras, por quê? Ela tem mais de 1,80 m? Logicamente, se o cidadão falasse uma das melhores cantoras, uma das principais cantoras, não haveria nem espaço para piadinha. Então tá. Bolt, um dos principais atletas de todos os tempos, um dos melhores atletas de todos os tempos, bateu todos os... E aí? Como é que você pronunciaria esta palavra? É muito comum ouvirmos na televisão brasileira, nos jornais televisivos, o cidadão, o jornalista, dizendo que ele bateu todos os recordes, que ele bateu o recorde. Quando ele diz dessa maneira, ele está pronunciando esta palavra aqui, ó. Acabei de tirar 2 letrinhas. Esta palavra pertence à língua inglesa. Esta palavra deve ser pronunciada com a antepenúltima sílaba mais forte. Porém, quando transplantamos uma palavra de um idioma para a língua portuguesa, ela tem de obedecer às regras de ortografia e de acentuação da língua portuguesa. Não existe palavra na língua portuguesa terminada em outra letra que não seja vogal, L, M, N, R, S, X e Z. Não existe na língua portuguesa palavra terminada em D. Logicamente, você pode criar uma indústria, pode criar uma empresa colocando o nome, porque existe a liberdade poética. Mas palavra pertencente, palavra oficialmente pertencente à língua portuguesa, não pode ser terminada em D. Então, há a necessidade de se colocar uma vogal, a que nós chamamos de vogal temática. Veremos isso nas aulas. Aliás, não se esqueça, dentro de algumas semanas, Gramática Online com o curso, começaremos o curso completo de gramática da língua portuguesa. Durante um ano, gravaremos todas as aulas e aí você terá o curso completo em gramaticaonline.com.br. Volta para cá. Então, sou obrigado a colocar essa vogalzinha aqui. Ao colocar essa vogal, o que acontece? A palavra passa a ter 3 sílabas. Você sabe, na fonética, você já estudou que cada vogal representa uma sílaba. Então, E é vogal, uma sílaba aqui. O é vogal, uma sílaba aqui. E é vogal, a última sílaba aqui.
Você sabe que na língua portuguesa, cada palavra tem uma sílaba tônica, a mais forte, e que a sílaba tônica pode estar na última sílaba. Se ela estiver na última sílaba, terá acento se for terminada em A, E, U, em, ens, el, ei, oi. Observe, termina em E, o S tudo bem, o S não conta. Então, se ela fosse oxítona, teria que ter acento. Evidentemente, ninguém vai falar recordé, nem recordê. Então, não é oxítona. Tá? Se ela for proparoxítona, você sabe, todas as proparoxítonas são acentuadas, como acontece com ônibus, lâmpada, fósforo. Esta palavra tem acento? Cadê? Cadê o acento? Se houvesse esse acento aqui, se houvesse o acento agudo, a pronúncia seria recorde, porém não há o acento agudo, então ela não pode ser proparoxítona. E aí sobrou o que para você? Se ela não é oxítona, se ela não é proparoxítona, evidentemente ela é paroxítona e a sílaba tônica tem de ser onde está o O. Portanto, Boltz bateu todos os recordes. E no singular, ele bateu o recorde. Assim é que se deve pronunciar. Viu como é fácil? Ah, você fala, né? Tá bom, professor, é fácil, né? Bom, é por isso que nós estamos aqui, para tornar mais fácil para você o estudo. Mas esta é a análise que deve ser feita. Você deve conhecer as regras de acentuação, não são regras difíceis, são regras bastante inteligentes, e usá-las para a palavra considerada difícil. Veja, uma frase considerada um pouco difícil para o cidadão que está estudando a língua portuguesa, no início dos estudos da língua portuguesa. Veja, os pais mais criam filhos mais... Bom, as tosses aqui para não falar a palavra, evidentemente. Palavras pouquissimamente utilizadas, mas você que se interessa pela língua portuguesa, evidentemente não se interessa só para falar bonitinho, só para falar mais adequadamente. Talvez você esteja se preparando para um concurso, talvez você esteja estudando para o vestibular, e aí é que vem o problema. As palavras podem ser cobradas nesses concursos. Então vamos lá. Olha lá, mesma coisa, ó. Como é que pronuncia essa palavra? Como é que se pronuncia essa palavra? Parece que eu não falei o C aqui, né? Eu falei como é que pronuncia, né? Não. Como é que se pronuncia esta palavra? Como é que se pronuncia esta palavra? Então vamos pensar, olha lá, lembra? As palavras oxítonas, ó, aos, uma vogal aqui, sílaba, té, uma vogal aqui, ros. Pu, vogal, di, vogal, cos, vogal. Por que eu estou falando isso? Lembra agora há pouco? Onde houver vogal, haverá sílaba. Cada vogal representa uma sílaba. Então, novamente, nós temos 3 sílabas aqui. Novamente, nós temos 3 sílabas aqui. Como é que é a regra mesmo? Se a sílaba tônica for a última, terá acento se for terminada em A, E, O, em, ens, el, ei, oi. Olha aqui, ó. Esta é uma palavra terminada em O. Esta também é uma palavra terminada em O. Se fossem oxítonas, teria acento, austerós, pudicós, ou austerós, pudicos. Lógico que você sabe que não é assim que se pronuncia. Portanto, não são palavras oxítonas. Tudo bem. Se forem proparoxítonas, todas as proparoxítonas têm acento, com raras exceções, como performance, como per capita. Aqui, há o acento na palavra? Não há o acento na palavra, portanto, ela também não é proparoxítona. Aqui, há o acento na palavra? Não há acento, portanto, ela não é proparoxítona. De novo, o que é que sobrou para você? Paroxítonas. A sílaba tônica cá está é té. A sílaba tônica cá está é di. Portanto, os pais mais austeros criam filhos mais pudicos. Austero tem o mesmo significado que rígido.
Em se tratando, então aqui evidentemente no plural, rígidos. Em se tratando de educação, o pai mais austero, a mãe mais austera, aquele ou aquela que estabelece o limite, que diz, não, meu filho, você vai fazer o que tem de ser feito para o bom comportamento. Esse é o pai mais austero. Pudico é aquele que tem pudor, aquele que tem mais pudor do que os outros. O homem pudico, a mulher pudica e o plural pudicos e pudicas. Para você entender, deixe-me explicar um pouquinho. Na década de 80, havia alguns programas na televisão brasileira em que surgiam loiras com poucas roupas. As crianças daquela época, assistindo a esses programas, queriam ficar parecidas com essas loiras. E aí, em vez de irem às festas infantis, às festas dos aniversários de 11 e 12 anos, as meninas principalmente, com aqueles vestidos tão bonitos, aqueles vestidos mais repolhudos, cheios de sei lá o que ali lá, vestidos lindos, minhas filhas usavam esses vestidos. Elas queriam usar aqueles shortinhos das loiras da televisão e aí usavam roupas menos pudicas, em que havia um menor pudor. Então, até agora, quais as palavras vistas? Recorde e o plural recordes. Austero, que é o que é mais rígido, que estabelece mais o limite. Pudico, que tem mais pudor. Tudo bem. Agora, dê uma olhadinha nessa outra frase que aqui está. Muitas vezes, isso acontece em sala de aula. O professor observa a prova do aluno, observa a redação do aluno, ele vê a redação, ele vê o trabalho e lá embaixo ele coloca como é que é mesmo? Aquilo lá que ele coloca, todo mundo chama de visto. Sabe por quê chamamos de visto aquilo? Porque é uma maneira de o professor demonstrar que ele viu o trabalho, está visto o trabalho. E aí ele coloca aquele... Muito bem. Só que lá não é visto, não. Lógico, de tanto ser usado, passou a ser considerado até como adequado. Se você procurar no dicionário, verá lá, visto como uma pequena assinatura, como uma breve assinatura. Mas o nome adequado daquilo, a rápida assinatura, que não é a oficial, então que se diz a assinatura abreviada, é representada por esta palavra que aqui está. Muito bem. Então, quando o professor coloca aquele risquinho lá, põe aquele negocinho lá para provar que ele viu o trabalho do aluno, primeiramente, o verbo utilizado é o que aqui está. O verbo é apor. Apor tem vários significados, mas o que nos interessa aqui agora, o apor, é exatamente isso, de colocar a breve assinatura. E a breve assinatura tem este nome, cá está. Então, novamente, você quer que eu repita tudo de novo? Sim, professor, queremos. Então, vou repetir, olha lá. Cada sílaba representa uma vogal. Então, ou melhor dizendo, cada vogal representa uma sílaba. Onde houver vogal, haverá sílaba. Então, mais uma vez, 3 sílabas lá. De novo, se a sílaba mais forte for a última, haverá acento se for terminada em A, E, U, em, ens, el, ei, oi. Essa palavra tem acento? Não. Então, não é oxítona. Se a sílaba mais forte for a antepenúltima sílaba, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas com exceção de performance e per capita. Há acento nessa palavra? Não. Então não é proparoxítona, não se deve pronunciar rúbrica. O que é que sobrou mais uma vez? A sílaba tônica é a penúltima sílaba. Então, a assinatura abreviada que qualquer pessoa possa colocar, professor principalmente, ele apõe sua rubrica. Esta é a forma adequada de se pronunciar. O mesmo acontece com essas outras 2 palavras que aqui estão. Você sabe que esse cidadão que tem esta qualidade,
ele pratica filantropia. Quem pratica filantropia é aquele que ajuda entidades carentes, aquele que participa de entidades que auxiliam outras pessoas. Por exemplo, o chefe escoteiro, ele faz um trabalho voluntário. Pode-se dizer, então, que ele pratica uma filantropia. Nem preciso dizer para vocês, mas vou dizer, porque esta é a minha função de estar aqui. Como é que é mesmo? Cada vogal representa uma sílaba. Então, aqui, ó, vogal, 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 vogal. Então, separemos as sílabas dessas palavras. Vou até ser mais rápido aqui, tá? Só as 3 últimas sílabas podem ser acentuadas. Então, tire aqui o fi. Só as 3 últimas sílabas podem ser acentuadas. Tire o mi. Se a sílaba tônica for a última, haverá acento se for terminada em a, e, o, em, ens, el, ei, oi. Terminar em o, não tem acento, não pode ser oxítona. Não tem acento, não pode ser oxítona. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, proparoxítona, sempre acentuada, com exceção de per capita e de performance. Não há acento, portanto, também não são proparoxítonas. De novo, o que é que sobrou? A penúltima sílaba, professor. Então, aquele que pratica atos filantrópicos é o filantropo. Sílaba tônica é o tro. Eu não falei o que significa misantropo, mas ó, vou colocar aqui rapidissimamente. Olha o que significa misantropo, ó. Exatamente o antônimo de filantropo. Filantropo é aquele que gosta da humanidade, aquele que gosta do homem como cidadão do mundo. E aquele que tem aversão às pessoas, aquele que não gosta das pessoas, é o misantropo. Sílaba tônica, tro. Para terminar a nossa aulinha de hoje, uma palavra um tanto quanto interessante em virtude da reforma ortográfica. Sabe por quê? Porque antes da reforma ortográfica, havia 2 maneiras de se escrever a palavra caráter. Havia maneira de se escrever com a letra C, caráter, e sem a letra C, caráter. A reforma ortográfica tirou a letra C. Ó, não me interessa o que você pensa. Não me interessa o que eu penso. Não me interessa o que o português de Portugal pensa. Não me interessa o que o angolano, o que o moçambicano, o que o brasileiro... Não interessa a nossa opinião. O que interessa é o que está lá no documento. Eu sou contra muita coisa da reforma ortográfica. Aliás, na época da reforma ortográfica, muitos repórteres, muitos jornalistas me procuraram perguntando: professor, qual a sua opinião sobre a reforma ortográfica? O senhor é a favor ou contra? E a minha resposta sempre foi: eu não posso ser a favor nem contra, porque é uma lei. O presidente da República da época assinou um decreto, a reforma ortográfica passou a ser uma realidade no Brasil. Desde 1º de janeiro de 2016, ela é lei. Se é lei, eu não tenho de ser a favor nem contra. Posso não gostar, mas a minha missão é ensinar aos alunos como é a lei. Esta é uma missão minha. Os alunos têm o direito de saber o que ocorreu, não importa o que eu pense. Porque senão, gente, vai começar assim, ó. Ah, quer saber? Eu sou contra ter sinaleiro na esquina da minha casa, então eu vou passar o sinal vermelho. Ah, eu sou contra o estacionamento ser proibido ali na esquina, então eu vou estacionar. Não, não pode. É lei. E a lei diz: não há mais essa letra C. O Aurélio, o dicionário Aurélio, talvez seja contra isso aqui, porque lá no Aurélio está o caráter com C. Agora, se você abrir um documento chamado Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, o VOLP, que é o documento oficial do nosso idioma, feito pela Academia Brasileira de Letras, todos os países lusófonos têm um documento semelhante. Lá já não há mais esta letrinha. Agora é caráter sem C. Caráter pode significar o conjunto de qualidade... Opa, esqueci do Sinho aqui.
Conjunto de qualidades. Quando você diz aquele cidadão tem um bom caráter, você quer dizer que ele tem boas qualidades. Quando você diz aquele cidadão tem um mau caráter, você quer dizer que ele tem qualidades negativas. Então, caráter sem C significa conjunto de qualidades. Porém, também tem outro significado. Caráter, de novo sem C, perdeu o C, pode significar, olha lá, como é que é mesmo? Como é que é a pronúncia dessa palavra aqui? Vogal, 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 então sílaba, 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 sílaba. Não é a última sílaba mais forte se não teria acento. Não é a antepenúltima se não teria acento. Como não tem acento, a sílaba tônica é a penúltima. Caráter também pode significar caractere. Sabe o que significa isso? É aquilo que você tem no teclado do seu computador, aquilo que nós tínhamos no teclado da máquina de escrever antigamente. Um caractere é um dígito, uma letra, um código ou um símbolo. O plural, caracteres, os dígitos, as letras, os códigos ou os símbolos. Agora, uma coisa interessante, quem criou a reforma ortográfica acabou se esquecendo de mudar isso também. Porque o plural de caractere é caracteres. Mas não há a possibilidade de colocarmos somente S aqui. Nós temos que colocar ES aqui e o acento desaparece. Então, o plural de caráter, seja o conjunto de qualidades, seja dígito, letra, código ou símbolo, sempre será caracteres. Portanto, conjunto de qualidades, eles são uns maus caracteres, porque eles só têm qualidades negativas. O plural do dígito, da letra, do código ou do símbolo, os caracteres de meu teclado estão ruins. Lembra? Falamos das oxítonas, plural, aliás, não precisa nem ser plural. Ruim é oxítona, ruins também oxítonas. Então, algumas palavras importantes quanto à prosódia em se tratando de paroxítonas. Preste bem atenção, memorize. Recorde. Austero, aquele que é rígido. Pudico, aquele que tem pudor. Rubrica, a assinatura abreviada que qualquer pessoa possa apor em qualquer documento, ou seja lá o que for. Filantropo, aquele que ajuda os demais, que ajuda a humanidade. Misantropo, o que não gosta do homem no sentido de humanidade. Caráter, o conjunto de qualidades, ou o caractere, símbolo ou dígito, o plural, caracteres. Beleza? Na próxima falaremos sobre as proparoxítonas. Até lá.